Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 26 de julho, o mês está quase no fim. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Corpo de Bombeiros registra 7 chamados para combater incêndios em menos de 24 horas. Justiça manda a SMTU fazer licitação imediata para micro-ônibus em Manaus. Aqui no estúdio, dicas para prevenir problemas de pele causados pelas altas temperaturas do verão amazônico. Pagamento do PIS/PASEP ano base 2017 já está disponível para trabalhadores. E ainda, comércio tem expectativa de crescimento para o Dia dos Pais. E no Dia dos Avós, a gente traz uma reportagem sobre a relação entre eles e os netos. É uma delícia, ser avó é uma delícia, eu amo! Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você. Nós já estamos ao vivo e você de casa pode participar do Manhã no Ar. Estou esperando a sua participação nas nossas redes sociais. Vai aqui no nosso Facebook, deixa seu recadinho que eu estou aguardando. Você pode sugerir reportagens, sugerir entrevistas, também mandar o seu flagrante de vídeo e foto para a gente, entrar em contato com a nossa produção. Nós já estamos ao vivo também no aplicativo A Crítica Play, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Se você ainda não tem, ele é gratuito, você baixa, acompanha a nossa programação em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e ainda tem conteúdos extras para você. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial no interior do estado, a guerra de facções lá em Manacapuru. Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que um trio atira contra um carro para executar um ex-presidiário. A polícia perseguiu os suspeitos desse crime, houve tiroteio e um dos atiradores morreu. O crime aconteceu por volta de 10h30 da noite desta terça-feira aqui no município de Manacapuru, na rua 16 de julho, que fica no bairro de São Francisco. E foi tudo flagrado por câmeras de segurança de residências próximas ao local. Nelas é possível ver que o carro está parado bem naquele ponto, quando um outro carro, modelo Prisma de cor branca, estaciona do lado. Dele saem 3 homens já atirando contra o veículo. Dentro do carro Jetta, que estava estacionado no local, estava um homem identificado como Francisco Cleuter Machado, de 43 anos, conhecido aqui na cidade como Serafim. Essa informação que nós temos é que esse primeiro cidadão, que era conhecido como Serafim, era um dos traficantes que existiam aqui na cidade, né? Informações que nós temos. Já foi preso várias vezes, inclusive, né? Já fugiu do presídio, já foi recapturado, enfim. Dizem que é um dos participantes da FDN, né? Não temos comprovação disso, mas enfim. O carro utilizado pelos bandidos foi este carro aqui, esse Prisma de cor branca. Inclusive também é possível ver marcas de tiro que, de acordo com a polícia, foram ocasionados durante a perseguição policial. Já que, de acordo com o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Manacapuru, os bandidos revidaram quando perceberam a presença da polícia. E para tentar pará-los, os policiais atiraram, ocasionando aí essas perfurações. O carro foi encontrado minutos após em um beco sem saída, localizado na rua Benjamin Roberto, no bairro de São José. E dentro dele tinha o corpo de um homem. Inclusive, um dos homens que aparecem atirando nas imagens que foram flagradas por câmeras aqui do local. Este homem morreu dentro do carro. Dentro do veículo, os policiais ainda encontraram uma pistola que também foi usada na ação dos bandidos. E foi encontrado numa rua, um beco sem saída, lá no São José, já com um elemento que estava baleado, né? Estava em óbito dentro, com uma pistola da Polícia Civil, que estava lá com o símbolo da Polícia Civil e símbolo da Secretaria de Segurança. E, segundo informações, os infratores entraram num chavascal que tem lá, na água, e os policiais tentaram procurar também, mas sem êxito, não conseguimos capturá-los, né? Então, foi informada a Polícia Civil da situação, foi deslocado para o local, lá tanto do local onde estava o Jetta da primeira situação, quanto da segunda situação lá que o cidadão estava baleado também.
De acordo com a Polícia Militar aqui do município de Manacapuru, o crime pode ter duas motivações. Então a gente está vendo que há uma briga ou foi briga entre facções, né, ou foi briga pelo tráfico de drogas realmente que aconteceu na cidade. O caso todo foi registrado aqui, na Delegacia Interativa do município de Manacapuru, que agora investiga esse caso para tentar buscar os suspeitos e também descobrir qual a real motivação desse crime. E a onda de mortes violentas, infelizmente, continua. Na manhã de ontem, Isaac de Albuquerque, de 41 anos, foi morto a tiros no bairro Educandos. O crime ocorreu quando a vítima tomava café. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã aqui na rua Inocêncio de Araújo, que fica no Educandos, na zona sul de Manaus. Segundo informações de testemunhas, a vítima Isaac de Queiroz Albuquerque, de 41 anos, estava tomando café em uma banca quando foi surpreendido pela chegada de um veículo preto. Pelo menos 2 criminosos estavam neste carro. As testemunhas contam ainda que um desceu do veículo e surpreendeu a vítima que estava em pé na banca. Ele levou pelo menos 8 disparos. Os policiais estão aqui no local fazendo levantamento, pelo menos os delegados do 2º DIP e também do 24º Distrito Integrado de Polícia, que neste momento eles preferiram não falar com a imprensa para não atrapalhar as investigações. As testemunhas contam que depois do crime, os criminosos fugiram neste carro preto e a placa não foi identificada, o que pode dificultar neste primeiro momento a investigação da polícia. Ainda não se sabe se a vítima tinha passagem por algum crime. O caso agora vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E o Fred Rocha tem informação de um outro homicídio que aconteceu na cidade. Dessa vez foi um homem que caminhava para buscar as filhas na escola. Esse caso aconteceu no bairro da Glória e ele traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Fred, muito bom dia para você. A vítima já foi identificada? A polícia tem pista dos suspeitos? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. A vítima já foi identificada assim. É Gerden Tavares Vidal, de 42 anos. Ao que parece, os suspeitos que cometeram este crime, eles são ali da área mesmo, na Glória, na zona oeste da cidade, até porque as testemunhas passaram algumas informações para a polícia e pelo menos o primeiro nome de cada um os policiais já sabem. Agora precisa afunilar ainda mais essa investigação para conseguir encontrar essas pessoas depois, claro, de acordo com o que for investigado, conseguir um mandado de prisão para poder sim depois ser expedido e colocar atrás das grades essas pessoas que cometeram mais um homicídio aqui na cidade. O Gerden estava indo buscar as filhas em uma escola no final da tarde de ontem, quando foi surpreendido pelos criminosos em via pública mesmo. Ele foi assassinado. Os tiros atingiram pelo menos ali o tórax, o braço, enfim. A morte foi atestada mesmo no local onde o crime aconteceu. Agora a polícia precisa também investigar para saber a motivação. Lógico que pelas características está sendo tratada como mais uma execução por conta da disputa pelo tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. A princípio, o caso já está sendo até investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Mais uma morte aí com característica de execução, muitos tiros, como vários outros que foram registrados aqui na cidade. E no bairro da Paz, na madrugada de ontem, Bruno Wesley de Souza Lima, de 28 anos, foi encontrado amarrado, amordaçado e com vários sinais de espancamento. Segundo a polícia, ele seria morto porque estava devendo a traficantes. Era por volta de meia-noite, quando os policiais militares da 17ª SICOM receberam um chamado de moradores aqui do bairro da Paz. A informação era que estava acontecendo um possível linchamento aqui na Rua 2. De repente, os policiais militares, patrulhando aqui na área, chegaram até o local informado. Um imóvel onde a vítima estava amordaçada, amarrada e bastante machucada. Ele informou aos policiais militares que havia sido sequestrado por pelo menos 15 traficantes aqui da área do bairro da Paz. Ele foi amordaçado, ele foi agredido
ia ser executado. A vítima relatou, né, que a situação era uma possível dívida, né, de tráfico e que os infratores amarraram e iam levar para um outro local para ela ser executada nesse outro local. Só que antes disso, a viatura fez o patrulhamento, recebeu esse chamado de linchamento, na verdade caiu na ocorrência como um chamado de linchamento. Algum morador viu das proximidades? Isso, algum morador viu toda a situação dele sendo amarrado, torturado, né? Possivelmente deve ter feito muito barulho, né? Deve ter gritado. E aí um morador passou essa situação de linchamento, caiu essa ocorrência como linchamento. A viatura do supervisor de área, Tenente Félix, fez o patrulhamento no local onde estava sendo indicado e achou o cidadão amarrado, né, já ali bem debilitado, né, que ele possivelmente foi bastante torturado e estava ali numa situação já pronto para ser levado para algum local, possivelmente para ser feita a sua execução. E a Polícia Militar chegou a tempo lá para que esse homicídio não acontecesse. E as autoridades de segurança afirmam que essa onda de violência que tem assustado todo o Amazonas ocorre por conta da disputa de facções pelo tráfico de drogas. O número de pessoas presas por esse crime aumentou 15% este ano. A comparação é entre os primeiros 5 meses de 2018 e o mesmo período do ano passado. Não existe um perfil definido dos condenados por tráfico de drogas. Entre os criminosos também estão mulheres e adolescentes que acabam se corrompendo por causa do dinheiro fácil. Prova disso é esta venezuelana de apenas 22 anos, que foi presa no início deste mês durante uma operação da Polícia Civil. Mesmo grávida, ela e o companheiro confirmaram que seriam os responsáveis por fazer o transporte de aproximadamente 70 quilos de drogas. A quantidade avaliada em R$800 mil foi apreendida em um barco que vinha de Tabatinga. Para a polícia, a maioria dos envolvidos em grandes apreensões são apenas mulas, nome dado a quem se sujeita a fazer o transporte da droga. Geralmente, os traficantes recrutam pessoas que não pertencem a facções criminosas e, em troca do serviço, oferecem dinheiro. Essas pessoas são assediadas pelos traficantes, né, com promessas de quantias altas, né, para realizar esse transporte dessa droga, que muitas vezes não chegam a nem receber o prometido, né, e a polícia faz um trabalho de inteligência no sentido de identificar as rotas, né, os meios de transporte, não só fluvial como terrestre também. A gente acaba, né, por conseguir barrar aí a entrada de droga em Manaus, né, que por vezes também é uma porta de entrada para outros locais do Brasil, né, para outras rotas do Nordeste e até fora do país. O número de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas aumentou nos primeiros meses de 2018. Um levantamento feito pela Secretaria de Inteligência de Segurança Pública revelou que de janeiro a maio deste ano, mais de 1.200 pessoas foram presas, 15% a mais que o mesmo período de 2017. Além disso, mais de 4.000 quilos de drogas foram apreendidos. Isso demonstra que o trabalho de inteligência realizado pela Secretaria de Segurança Pública, através da SEAI, né, identificando aí as rotas desses narcotraficantes, né, quem são esses narcotraficantes, e de posse dessas informações repassa imediatamente à Polícia Civil, né, e à Polícia Militar, né, que são nossos parceiros, né, para levar à justiça também, né, e prender também esses indivíduos que são os proprietários desse entorpecente. O homem preso com arma e granada no Jorge Teixeira confessa a autoria de homicídio. Veja esse e outros assuntos no nosso resumo dos casos de polícia. Suspeito de matar traficante de facção rival é preso. Jonathan Marinho Silva, de 22 anos, o gigante, foi detido na manhã de ontem. Ele foi encontrado com uma granada, uma pistola 380 e munições no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Segundo a polícia, gigante é suspeito de matar Eliton Alexandre da Silva Costa, de 24 anos, assassinado no último dia 13 de julho, na Rua Mirra, no Jorge Teixeira. Mulheres são presas por furtar objetos de veículos. De acordo com a polícia, Edvaneide Abreu da Silva, de 30 anos, e Ingrid Nonato Mota, de 21 anos, são integrantes de uma quadrilha especializada. Elas usam um instrumento chamado chapolim ou chupa-cabra. Esse dispositivo evita o travamento das portas de qualquer carro. Vários objetos foram encontrados na casa de uma das suspeitas.
Homem é procurado por furtar lan house. Câmeras do circuito interno flagraram um homem que entra completamente sem roupa em um estabelecimento e furta HDs externos, mouses e teclado. Ao perceber que era filmado, ele coloca um pano na câmera e em seguida vai embora. O crime foi na madrugada da última segunda-feira. Quem tiver informações sobre o suspeito pode ligar para o telefone 181. E a Polícia Militar apreendeu ontem mais de 50 quilos de drogas que estavam com 4 jovens em Tabatinga, no interior do Amazonas. Uma guarnição da PM percebeu a atitude suspeita deles, que estavam em 2 motocicletas. Ao perceberem que estavam sendo seguidos, os suspeitos fugiram por um terreno baldio e abandonaram os entorpecentes no baú da motocicleta e em uma mala. A PM apreendeu 45 tabletes de cocaína com aproximadamente 50 quilos e 384 gramas de maconha, além das 2 motocicletas. Mas ninguém foi preso. A perícia técnico-científica do Amazonas está se preparando para mudar uma série de procedimentos considerados inadequados. Os Ministérios Público Federal e Estadual pedem ao governo a readequação da perícia realizada pelo IML em casos onde há suspeita de tortura. Uma das mudanças é que policiais não poderão acompanhar os procedimentos. Esta é uma transcrição de uma audiência de custódia realizada este ano. Aqui, o juiz pergunta se o suspeito foi agredido. Ele responde que sim e aponta vários machucados pelo corpo. Diz ainda que teve a cabeça cortada por conta das coronhadas que recebeu na hora da prisão. Nesta outra transcrição, o interrogado responde que quando passou pela perícia, preferiu não mostrar a mão para o médico, porque foi ameaçado pelo policial que o agrediu. No Brasil, em média, a cada 10 casos de tortura, 6 agressores são policiais. No Amazonas, só neste ano, o Ministério Público do Estado já recebeu 20 denúncias desse tipo de crime, envolvendo agentes públicos. E mesmo em casos graves, este é o resultado da perícia, alegando que a vítima não apresenta lesões visíveis, o que, para o MP, torna as investigações ainda mais complicadas. Normalmente, as vítimas desses crimes são criminosos, investigados, né, suspeitos, e do outro lado você tem um agente público. Então, se você parar para pensar, há uma assimetria de credibilidade. De um lado, o agente público, com toda a confiança da sociedade, um agente de segurança, e de outro, um criminoso, que pode estar mentindo ou criando uma história para criar um instrumento de defesa. Este mês, o governo do estado assinou um termo de ajustamento de conduta e se comprometeu a modificar a forma de periciar vítimas de tortura. As exigências feitas pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado é que os peritos adotem o Protocolo de Istambul, um manual internacional de investigação criminal. As perícias não vão ser mais realizadas com presença de policiais. Elas devem ser realizadas num ambiente bem iluminado para que todas as lesões sejam detectadas ou não. E também vão ser fotografadas a cores, ou seja, os nossos laudos agora vão vir com as lesões devidamente fotografadas. E outro fato importante também é que vai haver o esquema corporal anatômico, ou seja, vai ter o esquema do corpo humano e o perito vai indicar onde ocorreram as lesões, para a gente ter uma visão global do que a vítima sofreu efetivamente. O protocolo inclui ainda a realização de um raio-x para verificar se a vítima sofreu lesões internas. Isso não era realizado porque a máquina utilizada para o exame está quebrada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as adequações estão em andamento, incluindo o reparo da máquina de raio-x. A nota diz ainda que o IML tem peritos capacitados para apurar qualquer caso envolvendo tortura. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para falar do verão amazônico. O Corpo de Bombeiros registrou em menos de 24 horas 7 chamados para combater princípios de incêndio. Vamos falar também da exposição da pele a essas altas temperaturas, o risco que isso pode trazer. Se você ficou curioso, não saia daí que a gente volta já já.